Muito bem, seja bem-vindo de volta ao Os Moderadores. Estamos aqui com o informativo 11, não, informativo 1111, melhor dizendo. E nós vamos ver o que os moderadores têm a dizer para nós essa semana. Meu nome é Danilo Freitas e eu vou acompanhar vocês nessa jornada de hoje, que eu imagino que vai ser rápida, não vai demorar muito, porque os informativos do STF são ligeiramente mais rápidos e até mais fáceis de explicar. Então eu acredito que 15 a 20 minutos, né? Espero que dê certo, tá? Para quem não me conhece, eu tenho algumas aprovações em concurso público. Eu sou formado em Direito, sou pós-graduado e passei em concurso de magistratura, passei em concurso de cartório, passei em concurso de oficial de justiça, advogado, uma série de outros. E o meu intuito aqui é fazer uma atualização minha própria mesmo, né? Porque eu me condiciono a estudar, né? Então eu assumi um compromisso comigo mesmo que eu vou estudar os informativos para me manter atualizado e aquilo que eu produzi de estudo eu compartilho com o YouTube, com o Spotify, né? E aí o resultado disso é que as pessoas podem acompanhar o meu resumo, né? Meu resumo de informativo. Essa é uma ideia antiga que eu tinha naquela época que eu estava estudando para o exame oral de concurso. Inclusive, nós vamos falar daqui a pouco sobre um dos vídeos antigos que eu produzi lá na época do meu exame oral, 2015, 2016. E então eu resolvi, depois de um certo tempo, eu resolvi revitalizar o canal e retomar as atividades. Então nós estamos chegando aí quase a 900 inscritos, quase, né? Temos 820, 800 e alguma coisa, né? E tá sendo bem gratificante retomar esse canal, tá sendo bem assim, tô bastante contente com ele, tá? As pessoas estão comentando, puxa, você tá me ajudando, eu tô conseguindo entender. Então, assim, isso me motiva, né? Não é nem tanto o like, nem tanto o número de inscritos em si, né? Mas assim, saber que alguém está sendo beneficiado com isso, né? E isso tem sido gratificante, tá? Então, explicando mais um pouquinho, né? Aqui a gente não usa muitas cores, a gente não usa vinheta, né? Não tem musiquinha, não tem nada que faça você desviar a sua atenção, porque entendo um pouco, né, de TDAH, entendo um pouco de gente que tem distúrbio de atenção. Então eu sei que isso dificulta bastante, né? Eu também tenho, assim, grande dificuldade de entender. Eu sou uma pessoa que gosta mais de escutar do que ler, né? Então eu tinha dificuldade na faculdade quando eu tinha que ler um trabalho, né? Dava lá 100 páginas do Delmanto para fazer um resumo ali, né? Então aquilo ali eu achava muito chato, eu preferia fazer um resumo de uma aula que o professor falasse para mim. Então eu sou uma pessoa que gosta mais de escutar do que de ler. Então assim, eu decidi usar preto e branco, tá? O mínimo de cores possíveis, usar o mínimo de informação que é irrelevante possível, tá? Colocar só o resumo do julgado e a gente falar, não colocar vinhetinha, nada disso, dessas coisas que dá like no YouTube, né? Coisinha colorida, né? E ir direto pro assunto e fazer o informativo num tiro só, né? Mandar sem edição também, de uma paulada só. Então vamos começar, porque eu prometi que ia ser rápido e já tô faz 5 minutos falando aqui, farofando, né? Então pega a sua aguinha, pega o seu informativo 1111 e vamos começar. Aperta os cintos, vamos ver o que os moderadores vão dizer para nós. Então, primeiro, julgado, a situação de grave violação em massa de direitos fundamentais dos presos enseja o reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro. A superação desse problema de natureza estrutural
exige do poder público a elaboração de um plano nacional e de planos locais que prevejam um conjunto de medidas e a participação de diversas autoridades e entidades da sociedade. Poxa, Danilo, mas eu já ouvi isso em algum lugar antes. Então, já porque é o seguinte: o estado de coisas inconstitucional da situação dos presídios, ela já tinha sido deferida uma medida cautelar nesse mesmo processo, né, a DPF 347. A medida cautelar foi julgada, foi concedida, melhor dizendo, né, se não me engano, em 2017. Eu anotei aqui, o próximo slide a gente vê. E aí agora saiu a decisão definitiva. Tá? Então nós vamos comparar o que foi decidido na cautelar e o que foi decidido agora. Tá? Aquela teoria lá do que é o ECI, não sei o que, pega lá no Dizer o Direito para não ficar muito comprido o julgado, porque também isso está batido, né? O conceito de ECI vem do direito da Colômbia, tal, aquelas coisas, né? E eu acho que esse assunto não vai ser cobrado mais em prova, porque a novidade já passou, isso não é mais a novidade. Né? A novidade agora é o que foi deferido na medida cautelar e o que foi deferido agora. Tá? Então eu acho que isso é o mais importante agora. Então vamos ver o que mudou. Né? Então foi em 2015, não em 2017, como eu tinha dito, informativo 798. Foram dois comandos que foram deferidos naquela medida cautelar. A primeira é a realização das audiências de custódia, tá? Que mais ou menos já está funcionando, tá, conforme as resoluções do CNJ. E o segundo, que pouca gente lembra, é a liberação e não contingenciamento dos recursos do FUNPEN. FUNPEN é o Fundo Penitenciário. Então, esses recursos não podem ser contingenciados, né? Eles não podem ser restritos, eles têm que ser usados efetivamente pelo fundo para construção de presídios, reforma, enfim, essas outras utilizações. Né? Você não pode segurar esse dinheiro para que você está com um limite de gastos e não sei o que lá, né? Aquelas questões do direito financeiro. Então, o que foi deferido agora? Né? Além daquelas duas, que eu até coloquei em negrito aqui, né? As audiências de custódia e os recursos do FUNPEN, também foi o seguinte: reconhecer o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro. Beleza, isso estava meio que implícito, né? Na medida cautelar. Então, agora de fato não, tá? Procedente o pedido para reconhecer, é um declaratório. Né? O pedido declaratório foi deferido, né? Foi julgado procedente. Existe um ECI no sistema carcerário brasileiro. Tá. E aí, comandos. Determinar que juízes e tribunais realizem as audiências de custódia de forma presencial preferencialmente, tá? Não é obrigatório, preferencialmente, em 24 horas do momento da prisão. Aí, a segunda parte. Fundamentar a não aplicação de medidas cautelares e penas alternativas à prisão sempre que possíveis. Então, o juiz tem que dizer lá, não vou aplicar a medida cautelar diversa de prisão, porque isso, existe o risco do cara ser foragido, de destruir a prova e tal. Então ele tem que fundamentar. Tá? A letra C, ordenar liberação e não contingenciamento dos recursos do FUNPEN, isso a gente já tinha visto. Determinar a elaboração de plano nacional e planos estaduais e distrital para a superação do estado de coisas inconstitucional, com indicadores que permitam acompanhar sua implementação. Estabelecer que o prazo para a apresentação do Plano Nacional será de até 6 meses, a contar da publicação dessa decisão, e de até 3 anos contados para homologação para sua implementação, conforme o cronograma de execução a ser indicado no próprio plano. Então, os governos estaduais, distrital, nacional, têm que elaborar um plano, e esse plano ele tem que ser cumprido de 6 a 3 anos. Tem que ser implementado de 6 a 3 anos. Letra F. Estabelecer que o prazo para apresentação dos planos estaduais e distrital será de 6 meses, a contar da publicação da decisão de homologação do Plano Nacional pelo próprio STF, implementar em até 3 anos, conforme o cronograma de execução a ser indicado no próprio plano local. Então, a mesma coisa. Prever que a elaboração do Plano Nacional deverá ser efetuada conjuntamente pelo DMF-CNJ e pela União,
em diálogo com as instituições e órgãos competentes e entidades da sociedade civil, nos termos explicitados acima, e observada a importância de não alongar excessivamente o feito. Então, o plano nacional ele tem que ser feito pelo CNJ e pelo DMF e pela União, com a participação da sociedade civil, diálogo com instituições e órgãos competentes. Tá? Então tem que ter uma ampla participação aqui no plano nacional. H. Explicitar que a elaboração dos planos estaduais e distrital se dará pelas respectivas unidades da federação, em respeito à sua autonomia, observado o diálogo com o DMF, a União, instituições e órgãos competentes, entidades da sociedade civil, nos modos e simetria o diálogo estabelecido no plano nacional. Prever que, em caso de impasse ou divergência na elaboração dos planos, a matéria será submetida ao STF para decisão complementar. Então, se tiver uma divergência ali entre os planos, quem vai resolver é o STF. Estabelecer que todos os planos deverão ser levados à homologação pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que se possa assegurar o respeito à sua decisão de mérito. Então, o plano estadual tem que ser homologado pelo STF. O plano nacional também. Distrital também. Determinar que o monitoramento da execução dos planos seja efetuado pelo DMF e CNJ com a supervisão necessária do STF, cabendo ao órgão provocar o tribunal em caso de descumprimento ou de obstáculos institucionais insuperáveis que demandem decisões específicas de sua parte L. Estipular que os planos devem prever, entre outras, as medidas examinadas nesse voto, observadas as diretrizes gerais dele constante, sendo execuíveis aquelas que vierem a ser objeto de homologação final pelo STF em segunda etapa. Então, apesar de parecer grande, né? Na verdade, não é tão grande assim. É preciso estabelecer a audiência de custódia, que já está estabelecida. Não contingenciar o FUNPEN, que já está definido na cautelar. Fundamentar a prisão, tá? Que isso já existe na Constituição, mas o STF reforçou. E a elaboração dos planos, tá? Os planos para superar esse estado de coisas. Esses planos, nacional, estadual, distrital, tem que ser feitos, tem que ser implementados no prazo de 6 meses a 3 anos, tem que ser homologado pelo STF e tem que ter uma ampla participação de diversos órgãos aqui, inclusive a participação popular, tá? Então, basicamente, a gente pode resumir todas essas sopa de letrinhas aqui nessas 5 determinações, tá? Convém dar uma olhada se você vai fazer o concurso para magistratura, defensoria e Ministério Público, convém você dar uma repassada no que é um ECI, lá naquele informativo de 2015, tá? Até porque pode perguntar na sua prova dissertativa, você vai precisar fazer uma introdução a respeito do tema, tá? Beleza, vamos pro próximo. A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Então é o seguinte, né? Vamos imaginar uma trabalhadora que ocupe um cargo em comissão, né, demissível ad nutum, por exemplo, tá? E aí ela entrou em licença maternidade e foi demitida ad nutum, tá? Como a precariedade do próprio cargo em comissão, né? Então ela tem direito à estabilidade provisória, mesmo assim, tá? Por conta do artigo 7º e do artigo 39 da Constituição. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias, do emprego e do salário, né? Então aqui a gente tem a licença de 120 dias e a estabilidade provisória do emprego e do salário. E o artigo 39, tá, determina que aplique-se o artigo 7º, inciso 15 e 18, né? Tem que fazer a conta. Inciso 18, que é justamente o direito da gestante, tá? O STF, uma pequena crítica aqui que eu vou fazer, aqui quem tá falando é o Danilo, tá?
Longe de mim querer fazer uma crítica ao Supremo, né? Não quero é, ofender, não é a ideia é essa, né? Eu também sou careca. Eu quero só parar para pensar o seguinte: o STF, lá no informativo, ele está dizendo o seguinte: o direito da estabilidade gestante serve para proteger o mercado de trabalho da mulher, tá? E trazer uma isonomia de gênero, tá? Mas quem estuda lá na estabilidade da gestante no direito do trabalho, a gente sempre comentou, a gente sempre falou que o direito à estabilidade da gestante não é da mulher, mas é do nascituro, tá? Por quê? Porque a mulher que é demitida sem saber que estava grávida, ela tem o direito à estabilidade porque ela é objetiva, ela serve para proteger o nascituro e não a mulher. E aí o STF vem agora e diz o seguinte: não, para proteger a mulher, todas têm o direito à estabilidade provisória. Tudo bem. Só que não é mais do nascituro, né? É da mulher. Beleza. Como é que fica a situação da mulher que é hipersuficiente, conforme a CLT? Ela pode abrir mão? Porque se a estabilidade protege a mulher e a mulher é hipersuficiente, ela assina lá um termo, né, diz o seguinte: não, abro mão, quero ser demitida. Ou tô pedindo demissão, tô grávida, mas eu quero cuidar da minha vida, vou trabalhar por conta como um home office em casa que eu ganho mais, né? E aí a proteção do nascituro, tá? Então é complicado, né? Então, de novo, não quero longe de mim, né? Mas até beber uma aguinha aqui para dar uma respirada, mas às vezes a gente precisa pensar nos efeitos que a decisão vai ter, né? Inclusive tá na LINDB e ninguém lembra disso. Então, próximo julgado. Pendente a edição da Lei Complementar Federal que assinale o prazo permitido para a criação e alteração de municípios, na redação conforme a Constituição de 88, artigo 18, parágrafo 4º, na redação dada pela emenda 15 de 96, os estados estão impedidos de editar normas que disciplinem a matéria e permitam o surgimento de novos entes locais, ressalvada a hipótese de convalidação do artigo 96 do ADCT. Putz grila, que julgado é esse, né? Não entendi nada. Então, calma, calma. Vamos colocar em ordem cronológica para a gente entender o que aconteceu. E aí, entendendo a cronologia do que aconteceu, vocês vão entender o que o STF falou, tá? Então, primeira coisa, a gente tem, ó, o artigo 18, parágrafo 4º, conforme a emenda 15 de 96. Tá? A criação, incorporação, fusão, desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, assim, ó, a emenda 15 de 96 veio e falou assim: olha, para criar novos municípios, tá? Para criar novos municípios, precisa ter uma lei complementar federal, precisa ter um plebiscito, precisa ter um estudo de viabilidade, tá? Essa lei complementar não existe, não existiu, tá? Então, entre 96 em diante, a Constituição de 96 adiante, a Constituição pela emenda 15, autorizou a criação de municípios por uma norma de eficácia limitada. Tá? Precisa ter uma lei complementar federal. Essa lei complementar existiu? Não. Tá. E aí, o que aconteceu? Linha do tempo agora. Então vamos prestar atenção. Em 96 veio a emenda 15. Tá? Emenda 15 dizia: exige-se lei complementar federal. Veio a lei? Não. Em 2000, a Constituição do Estado do Mato Grosso, no seu artigo 178, com uma redação por emenda constitucional número 16, disse o seguinte: a criação de município e a incorporação ou extinção de distrito ou município
processado cada caso individualmente, somente poderão ocorrer até 6 meses antes da realização das eleições para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Então, a Constituição do Estado do Mato Grosso tentou regulamentar ou limitar a criação de municípios, tá? A despeito de não existir nenhuma norma federal que estabelecesse que regulamentação seria essa. Então, quem tinha que fazer isso era uma lei federal, uma lei complementar federal, não existia. O Estado do Mato Grosso, a Assembleia Legislativa, foi lá e regulamentou por conta própria. Tá? Ou pelo menos definiu um dos parâmetros a serem observados. E aí, no mesmo ano de 2000, veio a lei municipal 7.264, que criou o município de Boa Esperança do Norte, lá no Mato Grosso. Tá? É um distrito da cidade de Sorriso. E aí, em 2008, veio a emenda constitucional número 57. Então, assim, calma que nós já vamos chegar na emenda 57. Em 96, a emenda 15 dizia que é preciso uma lei complementar federal. Em 2000, uma lei constitucional, né? Uma emenda constitucional estadual definiu alguns requisitos. No mesmo ano de 2000, uma lei municipal criou um município novo. E aí não existe lei até 2008. Não existe lei federal até 2008. Como é que fica a lei 7.264 de 2000, a lei municipal, se ela não observou a Constituição do Estado do Mato Grosso? Tá? Então, a Constituição do Estado do Mato Grosso impedia a constituição do município, que foi criado por uma lei municipal em seguida, posterior. Tá? Então, pelo parâmetro estadual, essa norma municipal é inconstitucional. Tá? Pelo parâmetro federal, pela Constituição Federal, temos que esperar uma lei complementar federal que viesse regulamentar. Bom, aí tivemos a emenda 57, nesse caldo. Tá? A emenda 57 inseriu o artigo 96 no ADCT. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento dos municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006. Aquela lei lá é de 2000, tá? Então ela foi publicada antes de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado à época de sua criação. Bom, então é o seguinte. O ADCT, o artigo 96 do ADCT, ele estabeleceu que ficam convalidados os municípios que foram criados anteriormente, tá? Até 2006. Então, vamos voltar para a linha do tempo. Ó. Essa lei 7.264, ela foi convalidada por uma emenda constitucional. A emenda constitucional número 2008. Então, assim, ela não deveria existir por força do artigo 178 da Constituição do Estado, mas a emenda constitucional número 57 de 2008 revitalizou ela, repristinou ela, tá? Deu um efeito repristinatório nela, tá? E aí o STF falou assim, olha, agora vamos voltar para o julgado, né? Se tiver existindo uma lei complementar federal, tá? Os estados estão impedidos de editar normas que disciplinem a matéria e permitam o surgimento de novos entes locais. Tá? Então, aí que o STF falou, essa regra aqui da Constituição do Mato Grosso, do artigo 178, ela não foi recepcionada. Tá? Ela não foi recepcionada pela emenda 57. Tá? Não digo nem que ela não foi recepcionada, ela não deveria existir. Tá? Ela é inconstitucional. Ela não foi não recepcionada, ela é inconstitucional mesmo. Porque o Estado está impedido de editar normas que disciplinem a matéria. Tá? Ressalvada a hipótese de convalidação do artigo 96. Então,
O que o STF está dizendo assim, olha, as normas estaduais não devem estabelecer limites que o legislador federal não estabeleceu, tá? Se a norma estadual estiver de acordo com o artigo 96 da DCT, tudo bem, tá? Mas se a norma estadual estiver em desacordo ou estiver criando novos requisitos, estiver impedindo a criação de municípios, estiver limitando a criação dos novos municípios, então ele é inconstitucional. Então aí, ó, na linha do tempo, tá? Então, primeiro, a emenda constitucional número 15, beleza? A Constituição do Estado do Mato Grosso inconstitucional. A Lei 7.264 convalidada. E a lei, ou melhor, a emenda constitucional 57, que em 2008 convalidou a 7264, tá? Então, de novo, a Constituição do Mato Grosso inconstitucional. E aí você tirou o parâmetro, né? A inconstitucionalidade da Lei 7624 foi retirado o parâmetro, e aí tem um efeito interessantíssimo, né? Um efeito repristinatório da Lei 7.264, tá? Isso que eu tava falando no começo. Tem um vídeo das antigas minha aqui que eu fiz há um tempão quando eu tava estudando para o exame oral sobre o efeito repristinatório, tá? É bom dar uma revisada lá, vou deixar um card aqui. E vamos embora, né? Vamos pro próximo, que eu já falei bastante nesse aqui. Porque é uma situação bem complexa, né? É uma coxa de retalhos aqui que a gente precisava desatar esse nó aqui, né? Beleza, vamos para o próximo. É inconstitucional por invadir a competência da União, privativa para legislar sobre telecomunicações e exclusiva para definir a forma e o modo de exploração de serviços, lei estadual que assegura ao consumidor de serviço móvel de telefonia o direito de funcionalidade e acesso de dados em passagens subterrâneas de trânsito e em qualquer modalidade de transporte utilizada. Então é o seguinte, uma lei do Estado do Rio de Janeiro determinou que as companhias de telefonia móvel, né, de telefone celular, tem que fornecer o sinal dentro de um túnel, tá? Dentro dos túneis. E aí o STF falou assim, olha, sinto muito, cara, isso aqui não é direito do consumidor, tá? Isso aqui é telecomunicações. E você está interferindo, você está interferindo nas concessões da União, tá? Então, a pretexto de você proteger o consumidor, você está interferindo numa seara que não é sua, tá? Isso que o STF falou, é simples assim, tem muito segredo, tá? É serviço de telefonia móvel. Serviço de telecomunicações é privativo da União, artigo 22, inciso 4. Próximo. É possível a nomeação e a posse de condenado criminalmente de forma definitiva, devidamente aprovado em concurso público, desde que haja compatibilidade entre o cargo a ser exercido e a infração penal cometida, sendo que o efetivo exercício dependerá do regime de cumprimento da pena e da inexistência de conflito de horários com a jornada de trabalho. Então é o seguinte, o indivíduo foi condenado a um crime, foi condenado por um crime e está cumprindo a pena em regime aberto, por exemplo, tá? O caso do albergado, tá? Ele pode exercer um cargo público se for compatível, tá, com a infração cometida, então é possível, tá? É isso que o STF está dizendo no tema 1190, tá? Então lembra 190 aí, né? Só que tem um 1 na frente. Nesse caso concreto, a pessoa foi condenada pelo crime de tráfico de drogas e foi admitida por concurso público para trabalhar como. Era um cargo na FUNAI com indígenas. Não lembro o nome do cargo agora. E aí o STF entendeu que tinha compatibilidade, não tinha nenhum problema. Tá? Então, assim, se precisa ver no caso concreto se é compatível ou não. Tá? Então, por exemplo, o cara foi condenado por peculato, né? E aí ele vai trabalhar no almoxarifado do órgão público. Aí não dá, né? Então,
você precisa aferir no caso concreto. Assim, o que o STF decidiu aqui também, foi uma coisa que eu esqueci de falar, então vamos lembrar. É bom usar os slides por causa disso, né? A gente lembra. É que o artigo 15, inciso 3 da Constituição, ele diz o seguinte: é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 3, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Então, a condenação criminal, sim, ela suspende os direitos políticos, tá? Enquanto durar os efeitos da condenação, sim, e você precisa dos direitos políticos para tomar posse no cargo público. Mas o que o STF decidiu aqui é o seguinte: olha, como se trata de uma regra que restringe direitos, ela tem que ser interpretada restritivamente. Então, o artigo 15 ele vai tratar só da capacidade eleitoral ativa e passiva. Ele não vai tratar da posse em cargo público. Tá? Capacidade eleitoral ativa e passiva é o direito de votar e ser votado. Então, enquanto ele estiver sofrendo os efeitos da condenação, ele não pode se candidatar a cargos políticos, ele não pode ser votado e ele também não pode votar. Mas ele pode tomar posse em cargo público desde que seja compatível, porque o artigo 15 tem que ser restringido por conta dessa restrição de direitos. Então, tem que restringir a restrição. Tá? Próximo, o âmbito de incidência do imposto sobre operações financeiras, IOF, nos contratos de empréstimo de recursos financeiros, não se limita às operações de crédito praticadas por instituições financeiras. Quando a gente vai no banco fazer um financiamento de casa, financiamento imobiliário, financiamento de veículo, né? Financiamento de geladeira até, né? Consórcio, enfim. Tem um imposto lá que é o IOF, né? O Imposto sobre Operações Financeiras. E aí, esse imposto sobre operações financeiras, geralmente ele é cobrado, geralmente ele é aplicado nos contratos de mútuo do mercado financeiro. Então, quando você vai no banco e pede o dinheiro emprestado, né? O mútuo federatício. E aí tem a incidência do IOF. Tá? Nesse caso concreto aqui, nesse RE 590-186, era uma empresa, uma sociedade anônima, uma holding que tinha dentro dela as empresas faziam entre si, as empresas que faziam parte do grupo, que fazem parte do grupo, emprestavam dinheiro entre si, né? Bom, preciso fechar meu caixa aqui, porque esse mês eu vou ficar negativo, me empresta aí, mês que vem eu te pago e tal, tá? Como eles eram participantes do mesmo grupo econômico, né? Era simples de fazer isso. Então é uma operação que não está dentro do mercado financeiro, tá? Mas é um empréstimo entre duas pessoas jurídicas que não são instituições financeiras, tá? E aí a União resolveu tributar em IOF essas operações, tá? E essa empresa, esse grupo econômico levou esse questionamento ao STF, tá? E o STF falou assim, olha, ninguém falou que, não está dizendo no CTN e nem na Constituição que o IOF incide só no mercado financeiro, tá? O IOF incide em qualquer tipo de mútuo, tá? Em qualquer tipo de empréstimo de recursos financeiros, tá? Seja no mercado financeiro ou não, tá? E aí inclusive, eles comentaram, os ministros, da possibilidade de cobrança de IOF fora do sistema do mercado financeiro pelas empresas de factoring, tá? Que teoricamente não fazem parte do mercado financeiro, né? A empresa de factoring não faz parte do mercado financeiro, é uma empresa que compra os títulos de crédito com vencimento no futuro e tal, né? Então, assim, qualquer tipo de empréstimo de recurso financeiro, qualquer tipo de empréstimo de dinheiro, tá? Um mútuo federatício, seja no mercado financeiro ou não, tá? A incidência do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras. É isso que o STF decidiu. E aí, né, a questão que envolvia era a constitucionalidade do artigo 13 da Lei 9.799,
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do OIF segundo as mesmas normas aplicáveis a operações de financiamento e empréstimo praticadas pelas instituições financeiras. Então a lei equiparou, a Lei 9779 de 99, equiparou por instituição financeira ou por não instituição financeira, instituição não financeira, tá? Tanto faz. É empréstimo, é mútuo, é recurso financeiro, tem OF, tá? É constitucional. O STF falou que é constitucional. E aí terminamos. Realmente. 35 minutos, um pouquinho acima. Eu fiquei encebando um pouco para começar, é verdade. Mas o informativo dessa semana veio bastante recheado, né, de informações importantes. É bom dar uma repassada lá no ECI, que é um tema comprido, tá? Dá para sair uma dissertação de lá, né? Uma prova de defensoria. Putz, com certeza vai sair uma dissertação. A prova de juiz federal, essa do IOF também, né? Então, sim, se você está estudando para juiz federal, vai lá e se aprofunda nesse último julgado. Se está estudando para defensoria, vai lá e se aprofunda no ECI, tá? E é isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Tamo juntos aí, certo? Grande abraço, até mais.